Eu sou o professor André Diniz, de História. E eu sou o professor Vladimir Correia, de Geografia. Aqui você aprende e canta. Nós somos o projeto Nota Musical. Curte, se inscreve, dá o teu likezinho, avisa pra geral que agora dá pra estudar assim. A música de hoje é sobre revoltas, mas são as revoltas da República. Há um grande problema para o vestibulando, para o cara que está fazendo o Enem, tem um grande problema. Daqui a pouco você está falando de revolta de Beckman, Guerra dos Emboabas, revolta de Filipe dos Santos, revolta dos Mascates, Sabe Nada, Farroupilha, Confederação do Equador. Daqui a pouco é tanta revolta que você começa a ter dificuldade de ambientar. De que revolta eu estou falando, de que época nós estamos. Essa música vai falar exclusivamente das revoltas do início do nosso período republicano. Na chamada República Velha, explodiram pelo país um monte de revoltas, a maior parte delas de cunho popular, ao contrário do que acontecia até então. Porque era o povo sem acreditar que a República veio para melhorar. Era o povo sem acreditar que a República veio para melhorar. Era o povo sem acreditar que a República veio para melhorar. Com exceção de uma ou outra, quando a gente fala de Canudos, Juazeiro, Chibata, a gente está falando vacina, a gente está falando de episódios populares, beleza? Então o refrão já brinca com isso, que era o povo sem acreditar que a República veio para melhorar, ou seja, a descrença do povo com o novo modelo e com seus novos governantes. No sertão, Antônio Conselheiro falava de Deus e atraía o povo, fugido da fome e do coronelismo, ameaça a igreja e o regime novo. A primeira revolta que estamos falando é a revolta de Canudos. No sertão, Antônio Conselheiro falava de Deus e atraía o povo. Um povo que fugia da fome, do coronelismo, incomodando a igreja e a república que nascia. Sim, quando você tem um cara que fala em nome de Deus, a igreja não gosta. Quando você tem um cara que tira o povo de onde o Estado organiza e leva para o lugar onde ele organiza, lógico que o Estado não gosta. E, logicamente, quando você dá opção ao sertanejo, não, você não precisa se submeter a isso, porque eu tenho um lugar legal para você, você também incomoda os coronéis. Então, Canudos incomoda a igreja, a república e, logicamente, os coronéis que dominavam o sertão nordestino naquela época. Ou não só naquela época. E quem combatesse pelo Belo Monte ganharia terras na capital. Vieram pro Rio, ganharam Canudo, fizeram favela perto da Central. A grande dificuldade de combater em Canudos é que era uma luta inóspita, um clima inóspito. Gente que lutava pela sua própria sobrevivência. Chamavam eles de fanáticos religiosos e monarquistas. Algo bem exagerado. Independente disso, começou a ser tão difícil o combate em Canudos que começamos a ter dificuldade para arregimentar tropas para combate em Canudos, beleza? E aí a forma que encontraram foi oferecer às pessoas que, se por acaso você quisesse lutar em Canudos, você ganharia terras no Rio de Janeiro. Por isso, e quem combatesse pelo Belo Monte ganharia terras na capital. Vieram para o Rio, porque ganharam a guerra e queriam ganhar as terras aqui, ganharam Canudo, ou seja, nada, e fizeram favela perto da Central. Sem as terras prometidas, esses ex-combatentes, em troca das terras prometidas, e como não receberam as terras que o Estado prometeu, aceleraram o processo de favelização que começava a dar os primeiros passos no Rio de Janeiro. O André falou agora que ganhariam terras na capital. Nós falamos sobre isso no vídeo de Geografia Urbana. O link está aqui em cima, não deixa de assistir. Agora, muito importante, Rio de Janeiro era a capital federal, correto? Foi capital de 1763 até 1960. Se liga que daqui a pouquinho eu vou falar de novo sobre Guanabara, Distrito Federal, Estado da Guanabara, Estado do Rio de Janeiro. Deodoro tentou dar o golpe, para Floriano ficou tudo azul. Júlio de Castilhos na Federalista quis reeleição no Rio Grande do Sul. Deodoro tentou dar o golpe, para Floriano ficou tudo azul. Primeira revolta da Armada. Deodoro tenta fechar o parlamento. Marechal Floriano, com o apoio de parte do Exército e da Armada, primeira revolta da Armada, impede
este processo, a tentativa de golpe do Marechal Deodoro. Na mesma época, Júlio de Castilhos, governador do Rio Grande do Sul, resolve que vai tentar a reeleição. Na Constituição do Rio Grande do Sul, o Brasil era federalista, era permitido. Só que na Constituição brasileira não era permitida a reeleição para cargos de poder executivo. Resultado, o Partido Federalista, comandado por Gaspar Silveira Martins, tentou impedir a reeleição de Júlio de Castilhos. Resultado, repressão dura do governo local, Júlio de Castilhos, e do Marechal Floriano. Resultado, os federalistas fogem desesperados na direção da ilha de Nossa Senhora do Desterro, em Santa Catarina. Temendo outro golpe do tal Floriano, a armada diz que vai nos bombardear. Marechal de Ferro e os jacobinos ameaçam o gringo que diz respeitar. Temendo outro golpe do tal Floriano, a armada diz que vai bombardear a segunda revolta da armada. Na segunda revolta da armada, o Marechal Floriano teria que convocar eleições, já que Deodoro renunciou. Só que ele não convoca eleições. Ele usa uma brecha jurídica para se reafirmar no poder. A armada de novo se revolta. Segunda revolta da armada. Por isso, temendo outro golpe do tal Floriano, a armada diz que vai bombardear, ameaça o Rio de Janeiro, inclusive. No meio desse processo, ficou de um lado a armada ameaçando o Rio, de outro lado, o Rio de Janeiro com seus canhões apontados na direção da armada. No meio disso tudo, ingleses e franceses mandam parar a revolta, porque eles querem tirar seus habitantes do Rio de Janeiro e passar pelo meio, entre os canhões de um lado e os canhões de outro. E aí o Marechal de Ferro, o Marechal Floriano, diz: se passar navio estrangeiro aqui no meio da nossa revolta, a gente não vai ter como saber se é estrangeiro ou não, e a gente vai explodir independente de quem esteja se metendo nisso. Por isso, o Marechal de Ferro e os jacobinos, grupo que ajudava o Marechal Floriano a governar, ameaçam o gringo que diz respeitar. E aí, as tropas do Marechal Floriano, junto com as tropas de Júlio de Castilhos, chegam para libertar, ou se você preferir, esmagar o movimento que acontecia lá em Santa Catarina. Inclusive, a ilha passa a chamar Florianópolis. Não querendo mais as chibatadas, tomaram um navio, apontaram um canhão. O falso perdão deu paz a Guanabara, que já resistirá à vacinação. A última estrofe fala que, não querendo mais as chibatadas, tomaram navio, apontaram um canhão. O falso perdão deu paz a Guanabara, que já resistira à vacinação. Bem, a vacinação o Vladimir vai explicar daqui a pouco. Foi um movimento que aconteceu antes desse. Por que o falso perdão? Porque esses caras sequestraram oficiais nos navios, ameaçaram o Rio de Janeiro e esses oficiais. Quando o Rio de Janeiro falou: legal, não vai ter mais chibatada e castigo corporal na Marinha, podem voltar com os seus navios, eles, na hora que estavam voltando com os navios, eles pensaram: peraí, não vai ter mais chibatada, a gente não vai mais apanhar, mas a gente pode ser preso por ter participado dessa revolta. E aí eles voltam para o mar e falam: nós queremos anistia também. E o governo falou: vocês estão anistiados, podem voltar, estão perdoados. Eles sim são perdoados, mais ou menos, porque depois vão sofrer punições, severas ao longo da sua carreira militar por coisas pequenas. Uma briga no refeitório da década de cadeia para quem participou da revolta da chibata. Beleza? Por isso o falso perdão deu paz a Guanabara. E aí é importante perceber, galera, que o André falou em Guanabara, mas a Guanabara que ele está se referindo é a Baía da Guanabara. É a Baía da Guanabara, não é estado da Guanabara. Mas tinha estado da Guanabara? Tinha, substituindo o Distrito Federal. O Rio de Janeiro não foi Distrito Federal de 1763 a 1960? Salvador deixou de ser a capital passou a ser o Rio de Janeiro e depois Brasília. Quando a capital deixa de ser o Rio de Janeiro de Distrito Federal se torna estado da Guanabara. Então, na área onde está hoje o estado do Rio de Janeiro, haviam dois estados. O estado do Rio de Janeiro, com capital em Niterói, e o estado da Guanabara, que corresponde ao município do Rio de Janeiro. Outra informação importante, que ele falou da resistência à vacinação.
eles já haviam resistido à vacinação. Olha que assunto importante, olha que tema importante sobre a vacina. Há muito tempo, Oswaldo Cruz, no início do século XX, Oswaldo Cruz dizendo para a população que eles tinham que se vacinar por conta da varíola. E muita gente resistiu. É a revolta da vacina? E isso está diretamente ligado, está umbilicalmente ligado à reforma urbana do Pereira Passos. O prefeito era o Pereira Passos e o presidente era o Rodrigues Alves. E eles resolveram fazer uma grande reforma urbana para tentar criar a Paris dos trópicos, né? A nova Paris. O barão de Haussmann fez uma grande reforma na França, fez uma grande reforma em Paris, e o Pereira Passos queria fazer também na capital federal. E aí, essa reforma tem um viés que é viário, porque novas vias foram construídas, como a Avenida Central, que se tornou depois a Avenida Rio Branco. O viés econômico, principalmente por conta da reforma na área portuária. O viés é estético, muito importante, o bota abaixo. Velhas casas, aquela aparência grotesca de uma cidade antiga foi derrubada para construções modernas. E o viés sanitário, a derrubada dos cortiços, das casas de cômodo para melhorar as condições sanitárias da cidade. Processo que está diretamente relacionado à campanha da vacinação. Por ter contestado latifundiários e também dizer que falava por Deus, José Maria era idolatrado, mas foi destruído com os sonhos dos seus. E para terminar, por ter contestado, olha aí a dica, revolta do contestado latifundiário, de também dizer que falava por Deus também um movimento messiânico de cunho religioso. José Maria era idolatrado pelos seus seguidores, mas foi esmagado naquela região de fronteira entre o Paraná e Santa Catarina, por isso, área contestada entre os dois estados. Aquela região que teve que desabrigar latifundiários, dando indenização. Mas também fez com que os camponeses perdessem seus empregos. Ah, para a construção de uma estrada de ferro, legal, vamos pegar esses camponeses que perderam os empregos para ajudar na construção da estrada de ferro. Legal, mas quando acabar a construção da estrada de ferro? Eles nem têm o trabalho com os latifundiários e nem têm mais a construção, ou seja, uma região também muito pobre, ainda mais a partir da construção da estrada de ferro, que cortaria na direção do Rio Grande do Sul. Na chamada República Velha, explodiram pelo país um monte de revoltas, a maior parte delas de cunho popular, ao contrário do que acontecia até então. Porque era o povo sem acreditar que a República veio para melhorar. Era o povo sem acreditar que a República veio para melhorar. No sertão, Antônio Conselheiro falava de Deus e atraía o povo. Fugido da fome e do coronelismo, ameaça a igreja e o regime novo. E quem combatesse pelo Belo Monte ganharia terras na capital. Vieram pro Rio, ganharam Canudo, fizeram favela perto da Central. Era o povo sem acreditar que a República veio para melhorar. Era o povo sem acreditar que a República veio para melhorar. Deodoro tentou dar o golpe, para Floriano ficou tudo azul. Júlio de Castilhos na Federalista quis reeleição no Rio Grande do Sul. Temendo outro golpe do tal Floriano, a Armada diz que vai nos bombardear. Marechal de Ferro e os jacobinos ameaçam o gringo que diz respeitar. Era o povo sem acreditar. Era o povo sem acreditar que a República veio para melhorar. Não querendo mais as chibatadas, tomaram um navio, apontaram um canhão. O falso perdão deu paz a Guanabara, que já resistirá à vacinação. Por ter contestado latifundiários e também dizer que falava por Deus, José Maria era idolatrado, mas foi destruído com os sonhos dos seus. Era o povo sem acreditar que a República veio para melhorar. Era o povo sem acreditar que a República veio para melhorar. Mas não esquece, se inscreve, avisa pra geral, dá o seu like e canta aí, porque é uma maneira prazerosa de você ir fixando a matéria.